Bem-vinda ao SOS Soninho. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono dos bebês, e é justamente esse o assunto que nós vamos tratar aqui no canal. Se você já está passando por algum problema de sono, se já entrou naquela situação dramática de privação de sono, aqui você vai encontrar muitas dicas, muita informação para te ajudar a resolver esse problema. Se você ainda está grávida, esperando o seu bebê, fica aqui com a gente também, porque olha, tem muita dica de como criar bons hábitos de sono para o seu bebê desde cedo, o que fazer, o que não fazer, como evitar os maus hábitos que podem te trazer problemas no futuro. O tema de hoje vai ser bebês high need, ou o termo bebê high need, para ser mais exata. Antes da gente começar a falar a respeito disso, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber o aviso de que tem conteúdo novo no canal. Mas, afinal de contas, vamos ao tema de hoje. O que é um bebê high need? Ou senão, vou fazer igual aquele, no Globo Repórter. O que fazem, onde vivem, o que comem. Exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje, para você entender o que é esse termo que às vezes a gente vê na internet, ou vê algumas mamães falando a respeito, e fica aquela dúvida pairando. Afinal de contas, tem sim muita informação meio suspeita aí na internet sobre isso. O termo bebê high need foi criado pelo Dr. Sears, que é aquele pediatra americano famoso por ter criado a teoria da criação com apego. O Dr. Sears, ele teve muitos filhos, eu não me lembro exatamente quantos agora de cor, mas eu sei que o quarto filho dele foi um filho com um temperamento um pouco mais desafiador. E foi esse filho que fez com que ele começasse a estudar e a pesquisar mais a respeito do temperamento dos bebês. E aí ele meio que classificou o que ele chama de bebê high need, que é um conjunto de características que ele juntou e que ele acredita que defina esses bebês que têm uma demanda maior, que exigem mais dos pais em todos os sentidos e que são, sim, muitas vezes um desafio maior para os pais, comparado a bebês que tenham talvez temperamentos um pouco mais fáceis. Mas antes da gente começar a falar mais aprofundadamente sobre o assunto, eu queria só deixar um recado que é o seguinte: não fique preocupada em classificar o seu filho, em rotulá-lo de alguma forma, sabe? Todos nós temos o nosso temperamento, os nossos traços de personalidade, e ao longo da vida a gente vai ainda moldando ainda mais, né? Às vezes a gente vai melhorar em algumas questões, vai piorar em outras. O que vai acontecer com a gente, a forma como a gente vai lidar, ainda vai fazer com que isso possa se transformar, de certa forma. Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas ficam preocupadas em definir ou não se eu tenho um bebê high need ou não, como se isso fosse mudar alguma coisa na forma que ela lidar com a situação. E não vai. Você colocar esse rótulo ou não, ele ser ou não vai mudar nada. O que importa é você compreender o seu bebê, compreender o temperamento dele, entender se, às vezes, aquele comportamento que você considera desafiador é, de fato, um traço do temperamento ou é realmente algo que está acontecendo e que, às vezes, a gente não está percebendo. Tudo isso é mais relevante. E não use também essas definições para se guiar no sentido, não há o que eu possa fazer porque eu tenho um bebê high need. Não faça isso. Porque sempre a gente consegue ajudar mesmo, a gente sempre consegue suavizar um pouco as coisas. Quanto mais a gente conhece o nosso bebê, o nosso filho, mais a gente é capaz de agir em prol de facilitar mesmo a vida de todo mundo e suavizar tanto para o bebê quanto para os pais, para a família, para quem está em volta. Esse recado é o mais importante, então eu tinha que falar sobre isso antes mesmo de falar exatamente sobre essa questão da definição mesmo do que é o bebê high need, que foi um termo criado pelo Dr. Sears. Como eu disse, o Dr. Sears partiu para esse estudo em função de uma experiência pessoal com um dos filhos dele. E aí ele chegou à conclusão que, apesar dele ter feito tudo igual, com todos os filhos, quando veio esse quarto filho, a situação não funcionou da mesma maneira. Ainda que o bebê dele não fosse um high need, a gente sabe que mesmo que não tenha um bebê anjo e o outro high need, ainda assim, nem sempre o que a gente faz com um funciona com o outro e vice-versa. Mas ele achou que o caso do quarto filho era bem diferenciado,
comparado aos outros. E foi isso que fez com que ele estudasse mais essa situação. Dessa forma, ele meio que elencou quais eram as situações, os itens que uniam em uma classe só esses bebês que têm esse temperamento um pouco mais desafiador. E ele elencou 12 itens e falou que não necessariamente, e na maioria das vezes, inclusive, né, você vai ter um bebê que apresente todas essas 12 características, e se ele apresentar 3 ou mais características dessas até depois de 5 meses, ele, Dr. Sears, classificaria esse bebê como um bebê high need. Claro que você tem que excluir algumas questões que não têm a ver com a personalidade do bebê. E é aí que entra a subjetividade de toda essa questão. Porque é muito difícil, principalmente para mães de primeira viagem, mais inexperientes com relação a isso, saber se aquilo é realmente um temperamento mais difícil, mais desafiador, ou se tem algum fator físico mesmo, por exemplo, uma alergia, ou um refluxo, ou uma consequência de tudo isso mais pra frente, que a gente vai falar, que possa estar impactando e transformando toda a situação numa coisa mais difícil. É aí que mora a dificuldade, é aí que mora a subjetividade de tudo isso, e é aí que mora o perigo. De você simplesmente falar, eu tenho um bebê high need, aceitar, né, não no sentido positivo de aceitar, mas no sentido negativo, no sentido de assim, então não há o que ser feito, tá? É isso que eu acho que não é o legal. E essa questão dos 5 meses, tá, gente, é porque ele parte do princípio que todo bebê mais novinho, e aí no caso ele, né, com menos de 5 meses, realmente ele vai exigir bastante, realmente ele vai chorar, ele vai querer isso, ele vai aquilo, vai exigir muito mais da gente do que depois eles vão evoluindo, vão crescendo, vão amadurecendo e vão demandando, não sei se menos atenção, mas é uma atenção diferente, né? A gente sempre dá muita atenção, isso é maravilhoso, mas é de forma diferente. O recém-nascido e o bebê mais novinho realmente ele exige mais dos pais. Então vamos lá. Segundo o Dr. Sears, as 12 características que podem ser observadas para identificar esse bebê high need são: ele é intenso, então ele grita, ele chora alto, ele demonstra tudo com muita intensidade, inclusive a alegria e a tristeza. Então ele pode ficar muito feliz e ele pode ficar muito triste e muito bravo. Então ele é um bebê intenso. Hiperativo, ele realmente está sempre ativo, correndo, fazendo, mexendo. Ele não é aquele bebê mais calminho que fica ali, que fica brincando. Ele tem, fisicamente mesmo, ele é sempre muito ativo. Ele te esgota no sentido de esgotar os pais, de estar sempre querendo mais, sempre insatisfeito. Ele sempre está exigindo a presença ou exigindo algo que ele queira. Ele mama frequentemente, quer sempre estar mamando, quer sempre o peito da mamãe, sempre alimentar, sempre querendo alguma coisa na boca. Ele tem uma alta demanda de atenção, ele quer tudo do jeito dele, ele quer agora e ele reclama com vigor. Acorda o tempo todo, ou seja, tem dificuldade para adormecer, e quando adormece acorda muito, tem muitos despertares. Insatisfeito, sempre insatisfeito, não importa o quanto você se esforce, esse bebê sempre vai estar querendo mais. Imprevisível, ou seja, o que funcionava ontem talvez não funcione hoje, o que ele gostava ontem talvez não goste mais hoje, e vice-versa. Então as pessoas ficam meio perdidas. Então ele tem, e aí nesse ponto tem essa dificuldade de criar, né, os hábitos. Eles têm mudanças de humor inexplicáveis. É um bebê que também pode ser super sensível a fatores externos do ambiente, por exemplo, ou até mudanças internas, né? A 10ª característica não dá para tirá-lo do colo, tá sempre querendo colo, sempre a presença física. Ele costuma escolher uma pessoa, né, favorita e exigir sempre essa pessoa. Não raro é a mãe. Não consegue dormir sozinho, ele dificilmente conseguirá cair no sono sozinho em seu berço. Precisa de ajuda, de ser embalado, de ser acarinhado, ou de alguma associação, como, né, ser amamentado para dormir. E é sensível à separação. Então, né, ele não vai aceitar qualquer pessoa, vai sempre querer aquele mesmo cuidador, e quando esse cuidador
tiver que sair, ele vai reclamar, enfim. Essas são as 12 características elencadas pelo Dr. Sears. Como eu disse, não necessariamente tem que ter todas elas para entrar nessa classificação. Eu queria explicar o que é, né, o que significa esse termo, de onde ele veio, como ele foi criado, mas para mim, é como eu disse, isso não importa tanto, tá? O que importa mesmo é você compreender o seu bebê e as dificuldades dele, tentar ajudá-lo nisso e favorecer o que você acredita que ele tenha de melhor a ser favorecido mesmo. Eu não vou entrar na discussão se existe ou não existe o bebê high need, porque na verdade isso é apenas um termo. E de fato existem bebês com temperamentos mais fortes e mais desafiadores, assim como também existem situações e contextos que podem valorizar isso, fazer com que isso fique mais presente, entende? Então, assim, vamos supor, você pega um bebê que é mais sensível, vamos supor, a mudanças de ambiente, a barulho, e aí ele acaba se encontrando em um contexto em que frequentemente existe o barulho ou o agito, que já o incomoda. Então, esse bebê ele vai estar frequentemente insatisfeito. Você entende como que o contexto também está influenciando nisso? E que talvez se a mãe percebesse isso e ajustasse aquilo ali de maneira a criar um ambiente mais propício, mais adequado, na verdade, né, para aquele temperamento, para aquele bebê naquele momento, ela já estaria ajudando ele. Eu não estou dizendo que não existem bebês mais difíceis, existe sim. Tanto é que acontece, por exemplo, de mães que têm um primeiro filho, que é um bebê mais calmo, mais fácil de lidar, e aí vem um segundo, que não tem esse temperamento tão tranquilinho, ela faz as coisas exatamente como ela fez com o primeiro, mas com o segundo tudo acontece diferente, começam a surgir problemas maiores, dificuldades, às vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo e a coisa vai ficando cada vez maior. Eu queria muito esclarecer essa questão para quem está assistindo. Se você está aí achando que talvez tenha um bebê high need, não entra nessa necessidade de rotular ou não. Vamos entender o que está acontecendo com ele. Vamos entender o que a gente pode fazer para ajudar ele e assim te ajudar também. Ainda que ele não vá ser um bebê anjo. Esse traço do temperamento dele pode ser, no futuro, um motivo dele ter muito sucesso em alguma coisa. Isso pode ser sabe assim, o grande trunfo dele em algum momento da vida. Então a gente tem que sempre lidar com o que a gente tem ali e tentar melhorar. Algumas coisas que o Dr. Sears fala, assim, que ele determina, como, por exemplo, não dá para tirá-lo do colo, ou não consegue dormir sozinho, ou é sensível à separação, ele não consegue se separar. Eu só acho perigoso falar isso, sabe? Porque às vezes a pessoa pode ler uma coisa dessa e falar, então não há o que eu faça porque ele é assim, e às vezes você não tá vendo o contexto todo. Às vezes era justamente uma mudança nesse ponto que ia te ajudar a lidar com esse problema. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu não vou mais me ater a esses traços aqui. Eu vou falar genericamente sobre bebês que têm esses temperamentos um pouco mais desafiadores, no sentido de que eles choram mais, eles reclamam mais, talvez porque eles se incomodem mais mesmo, né? Existem pessoas que se incomodam menos com as coisas, existem pessoas que se incomodam mais, existem pessoas que são mais sensíveis. Então, por exemplo, às vezes é um bebê que escuta mais, então aquilo incomoda mais ele do que outro. São muitas questões, tá, gente? Existem questões até psicológicas mesmo, não querendo rotular. Então, quando eu falo que eu acho assim um pouco perigoso, é porque eu acho que às vezes a pessoa, quando ela tá inserida no contexto, nem sempre ela tem clareza para enxergar o todo. Por exemplo, vou contar um caso para vocês. Teve uma mamãe que teve um bebê que no início tinha um refluxo muito forte. Com isso, com o refluxo, era um incômodo físico. Então é óbvio que o bebezinho reclamava bastante porque ele mamava e aí ele tinha esse incômodo, então ele chorava. E isso é uma situação que, assim, claro, você vai levar no pediatra, vai fazer um tratamento, vai tentar contornar, né? Muito provavelmente ele vai melhorar à medida que ele for amadurecendo ali, ele vai melhorar e isso vai passar. Só que acontece, então assim, é uma fase de bastante choro, é bastante difícil, a mãe fica aflita, né? É um bebezinho, a gente fica
louca, de preocupação, querendo amenizar aquilo para ele. Muitas vezes, em função desse refluxo, por exemplo, tô dando pode ser muitas coisas, tá, gente? Pode ser alergia, pode ser uma dorzinha, enfim. Mas vamos ao refluxo. Em função disso, muitas vezes quando a criança tem refluxo, né, a gente não pode, por exemplo, deitá-lo muito para dormir, costuma da gente ter que fazê-lo dormir mais em pezinho mesmo, e aí tem que fazer ele dormir no colo, ele vai se acostumando, eles choram muito, a gente tem que consolar, muitas vezes ninando, e aí, não por culpa da mãe, óbvio, não tô culpando ninguém, mas isso pode sim, naquele início, criar algumas associações negativas. A partir desse momento, esse bebezinho vai querer o quê? Ele vai querer sempre dormir daquela maneira. Se não for daquela maneira, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai reclamar. Se ele é um bebê com o temperamento de um bebê anjo, como classificaria, por exemplo, a Tracy Hogg, que é a encantadora de bebês, que é inclusive uma especialista que também faz uma classificação de temperamentos, e eu inclusive vou até fazer um vídeo sobre isso também, mas se ele é um bebê anjo, um bebê mais fácil, às vezes ele não vai trazer tanta dificuldade para essa mãe. Mas se esse contexto todo aconteceu para um bebê que já é um bebê que tem um temperamento um pouco mais desafiador, que já é um bebê que tem, né, aquela coisa de reclamar mais, de ser mais enérgico, de chorar com mais força, de reclamar, de exigir, aí a gente está somando um temperamento com um contexto, e aí isso junto pode criar ali uma bola de neve. Por quê? Porque a gente tem um bebê que é mais sensível ali e que reage com mais energia, somado a uma situação criada ali por um contexto especial, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? E isso de fato aconteceu, que é um caso verídico que eu tô contando aqui. Juntou tudo isso e o que a mãe já tava achando? Ela falou assim, eu tenho um bebê high need, porque olha, tudo que eu faço ele só chora, ele nunca tá satisfeito, eu tento ensinar ele a dormir sozinho, ele não quer sair do colo, enfim, essas reclamações que são até bastante comuns. E aí ela já estava começando a rotular e falar assim, eu não tenho o que fazer, eu acho que é isso mesmo, e agora eu vou conviver, e tá certo, a gente tem que aceitar as coisas, mas a gente tem que sempre tentar melhorar e suavizar a situação. O que a gente identificou? Exatamente que durante o período do refluxo era mais difícil para ele mesmo. Claro que ele ia reclamar, ele estava passando por uma situação difícil, tadinho. Depois, a maneira que a mãe usou, e também não tem muita outra forma, né? Mas que a mãe usou para tentar amenizar para ele, acabou criando uma associação negativa de sono, no caso, que eu tô dizendo. E isso aí também começou a dificultar outras coisas que ela queria implementar. Então, essa situação foi criando na cabeça dela, e ela foi pesquisando na internet, foi vendo, foi juntando as coisas, e ela estava já decidida que não havia, né, o que fazer, que ela tinha um bebê high need, que aí ela começou a juntar pecinhas, né? Então, por exemplo, ele é intenso, ele me esgota, ele realmente estava numa fase, né, que na época estava mamando muito frequentemente, como ele tinha uma associação negativa de sono, de ninar e de adormecer mamando, ele acordava sim o tempo todo, porque ele não sabia voltar a dormir sozinho, com isso ele ficava cansado, e aí ele ficava mais mal-humorado, e portanto insatisfeito, porque ele sempre estava, né, cansadinho, não estava dormindo o suficiente, e aí a mãe também vai ficando cansada. Então, assim, eu tô querendo só exemplificar com um caso real para vocês verem como que as coisas acontecem, elas vão acontecendo, e a pessoa não tá tendo noção, não tá tendo consciência, porque é realmente muito difícil, de tudo que tá influenciando. E aí, se ela rotula e fala, não tem jeito, porque aqui, ó, o Dr. Cias falou que é assim e não vai ter muito jeito, ela perde a chance de poder melhorar e suavizar as questões para ela. Porque aí o que foi feito? A gente começou a lentamente, gradualmente, eliminar as associações negativas de sono com muito carinho, com muita paciência, respeitando o tempo do bebê. Foi fazendo isso lentamente, ele foi melhorando. Com isso ele começou a conseguir, por exemplo, tirar sonecas um pouco maiores, tudo lentamente, tá, gente? Até porque quando o bebê tem um temperamento mais difícil, acaba sendo mais lento mesmo. Então tem que ter paciência, persistência e acreditar.
começamos a implementar uma rotina, porque para bebês que são mais enérgicos, mais exigentes, a rotina ela traz ainda mais benefício. A previsibilidade nesses casos vai ajudar ainda mais esse bebê e essa família, essa mãe. Então não pode desistir de querer implementar uma rotina, porque isso vai sim te ajudar e vai ajudar o bebê. Ele sabendo o que vai acontecer, ele vai ter ele vai estar mais apto a aceitar aquilo que está por vir. Então fomos ajustando também a rotina, e aí à medida que você vai ajustando uma questão, ela já vai ajudando na outra. Então, se a gente tira uma associação, vai tirando a associação negativa de sono, isso vai ajudando ele a dormir. Ajudando ele a dormir, você vai fazer com que ele, então, consiga dormir mais tempo, né? Tirar sonecas mais restauradoras. Dessa forma, ele começa a ficar com humor, começa a ficar mais bem-humorado. Tá vendo como que uma coisa vai ajudando a outra? E assim a gente foi lentamente ajudando essa mãe não vou dizer resolver o problema, mas ajudou muito. Então passou a ser um bebê que estava muito mais bem-humorado, diminuiu muito os despertares à noite, que começou a conseguir sim, lentamente, não é de uma noite para outra, lentamente conseguiu precisar cada vez menos da mãe para adormecer e passou então a adormecer sozinho. E tudo isso feito com muito carinho, muito jeitinho, sem esperar resultados na hora. Então assim, claro, se fosse um bebê com um temperamento um pouco mais fácil, talvez tivesse sido mais rápido ou menos truncado, né, tudo isso. Mas não, a gente conseguiu ajudar muito aquele bebê e aquela mamãe. Ele deixou de ser um bebê com um temperamento mais exigente? Não. Quando ele queria alguma coisa, ele chorava também, sabe? Mas é diferente dele querer e ele reagir com mais intensidade. A gente tem que diferenciar isso do fato de, poxa, ele tá muito irritado porque ele tá cansado. E por que ele tá cansado? Porque ele não estava conseguindo emendar ciclos de sono, porque ele tinha uma associação negativa que foi criada lá no início, quando ele era pequenininho, porque ele tinha refluxo e não tinha muito outro jeito de ser feito, daquilo ser resolvido. Tô colocando esse exemplo porque é difícil, gente, porque nem toda situação, às vezes você tá passando por uma situação aí na sua casa e você fala, não, mas a minha situação não encaixa nisso. Claro, porque existem 1 milhão de fatores. Eu só tô exemplificando como que às vezes pode parecer que é uma coisa, mas o fato de você rotular isso te impedir de tomar algumas medidas para te ajudar, não vai ser legal. Você sempre pode fazer alguma coisa para tentar, pelo menos, suavizar a situação, sem esperar que você transforme o seu bebê que tem uma personalidade mais forte, mais exigente, em um bebê que é mais de boa com tudo. Não dá, isso a gente nunca vai mudar. A gente tem que começar a aprender mesmo a lidar com essa característica dele. Então assim, se você tem um bebê, por exemplo, que ele não gosta muito de barulho, lugares agitados, mas significa que você nunca vai poder ir em um lugar agitado com ele? Não significa isso, né? Em algum momento ele vai ter que, inclusive, lidar com alguma situação dessa maneira. Mas se você tá aí numa situação difícil, querendo fazer ajustes, querendo melhorar, dá para evitar. Dá para ir inserindo ele lentamente nas coisas, não ficando forçando a barra. Vai um pouquinho, depois vai embora. Eu lembro de um caso de uma mãe que ela tinha um bebê que era um pouco mais sensível para barulho, mas ela gostava muito de música, ela resolveu colocar ele era novinho ainda, mas na aula de música. Muito legal. Chegou lá, várias crianças fazendo batuque, batendo palminha e o bebê dela chorando e detestando aquilo. Porque ele não estava preparado ainda. Tinha que ser uma coisa mais lenta no caso dele, sabe? Começar de repente com uma aula individual, onde ele fosse ali se acostumando com aquele barulhinho, e à medida que ele fosse evoluindo, você vai oferecendo mais desafios para ele, porque para ele no caso era um desafio, né? E aí você vai então ajudando ele a evoluir, a lidar com aquela situação. Que é diferente de falar assim, não, mas todos os nenéns aqui conseguem, por que ele não vai conseguir? Não, ele tem que conseguir sim, e ficar forçando uma coisa que aqui ali o bebê ainda não está preparado para aquilo. Então esse poderia ser um caso, por exemplo, vamos supor um bebê sensível a barulho, que more, por exemplo, num lugar onde tenha realmente muito barulho, muito agito, muitas coisas à volta, e ele vai estar então constantemente em contato com algo que o deixa um pouco perturbado. Isso vai dificultar a vida da mãe. E aí essa dificuldade pode ir gerando outras. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar com essas situações.
né? Ter cuidado para não confundir o que é um contexto somado a um temperamento com um rótulo, no sentido, ele é assim na hora que eu faça e pronto, acabou. Fica atenta nisso. Claro, gente, que algumas situações também, elas precisam ser estudadas com um especialista, né? Às vezes existem casos que tem que ver questões psicológicas mesmo. Casos são mais raros, são específicos, de contextos bem especiais, mas que muitas coisas, muitos comportamentos desafiadores podem ter um fundo psicológico de uma situação que aconteceu e que muitas vezes você pode nem estar sabendo. No caso, tem que procurar um profissional, um psicólogo especialista nessa situação. É muito importante que a gente entenda, tente compreender o que está acontecendo no contexto. São muitos fatores a serem levados em conta, além do temperamento. O que não quer dizer que não existam bebês mais difíceis do que outros. Em roda de mãe, é muito comum você ver, quando eu observo de longe assim, eu fico só pensando, só observando mesmo, de fora, não fico dando opinião assim desse tipo de rodinha, mas assim, às vezes você vê que uma mãe, que às vezes tem um filho sim com um temperamento mais desafiador, tá contando de alguma dificuldade, e aí vem uma outra mãe que não vive aquele contexto, não conhece aquele bebê, às vezes ela tem um bebê mais fácil, e aí ela começa a falar, dando dicas, né? Como se estivesse dando dicas, e aí até vejo que às vezes é com boas intenções, mas como se ela jogasse a culpa pra mãe do outro bebê, sabe? Não, mas é porque você tem que fazer assim. Não, mas eu fiz assim com meu filho e funcionou. Não é necessariamente assim. Tá? Tem que ter muito cuidado, gente, tem que ter muito tato para falar, porque você não tá vivendo aquele contexto, você não sabe o background todo daquela família, você não sabe exatamente o temperamento daquele bebê, você não sabe o que levou aquilo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não custa para queimar a língua também. Aliás, quem é mãe sabe, né? Assim, queimar a língua é mato pra mãe, a gente vive queimando língua. Como então lidar com um bebê que tenha um temperamento mais desafiador? Os bebês não são todos iguais, então não vai existir uma receita de bolo. Eu não vou virar e falar assim, faça isso, porque pode ser que isso não funcione para você e funcione para outra. O que você tem que fazer é perceber, ficar atenta em quais momentos e o que é que faz. Porque assim, ele pode ter um temperamento mais desafiador, mas você vai ver que em alguns momentos aquilo vai ainda sobressair. Você tem que começar a identificar quando que isso acontece. Se tiver difícil, igual eu falei, procura uma ajuda. Tenta conversar com o pediatra, se não é o caso, porque aí o pediatra vai analisar questões físicas, de saúde. Alguns têm até algum viés mais comportamental também, ele vai poder eliminar pelo menos uma parte de algo que poderia estar causando uma dificuldade ainda maior para esse bebê. Depois você vai avaliar se o meu bebê está dormindo bem, ele está descansando. Será que ele está irritado assim é porque ele é irritado? Ou será que ele está irritado assim porque ele está muito cansado? Se ele não está conseguindo dormir bem, por quê? O que é que está acontecendo? Se você não conseguir identificar isso sozinha, você pode chamar uma profissional que vai olhar e vai falar assim, olha, não, realmente, não tem nenhuma questão aqui de hábito de sono de bebê, não tem nenhuma associação negativa, não estou conseguindo enxergar nada que possa estar prejudicando o sono do seu bebê. Então você já eliminou ali a questão, né, de doenças, você já eliminou a questão de hábitos que poderiam ter sido causados. E aí você pode também, se continuou aquela dúvida, você pode dizer, não, será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo? Vamos ver um especialista, um psicólogo, vamos ver se tem alguma coisa que eu possa não estar enxergando. E muitas vezes a gente trabalha com grupos multidisciplinares para chegar, né, numa situação. Porque, assim, quando eu falo assim, parece assim, nossa, mas para que isso tudo? É porque, em alguns casos, pode vir a se tornar um transtorno para a família. Então, é legal, sim, trabalhar em conjunto para conseguirmos resolver. Por quê? A gente eliminando algumas questões, a gente começa então a trabalhar com essa questão de criar sim uma rotina adequada, com uma previsibilidade, criando ambientes mesmo, até ambientes mais adequados para que aquela criança ali ela
tenha um ambiente mesmo que favoreça aquelas características dela. E ao mesmo tempo incentivando aquelas coisas que a gente acha que são relevantes para que ela consiga cada vez mais evoluir. Eu trouxe esse tema porque eu fiquei muito preocupada mesmo em algumas situações que eu vivi, de pessoas que estavam já descrentes, sabe? Porque elas não estavam conseguindo resolver o problema sozinhas. E aí elas começaram a falar assim, não, vai ser assim mesmo, e aí aquilo pode trazer um estresse maior para a família. E isso vai o quê? Refletir ali também naquele bebê que já é um bebê mais sensível, mais enérgico, e aí que se cria a grande bola de neve. Então, ó, se você tem alguma dúvida, ou se você quer contar o seu caso, manda para mim, você pode deixar aqui nos comentários, ou você pode mandar no e-mail contato@sossoninho.com.br. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, nós estamos nessas redes disponíveis para conversar com vocês, para esclarecer alguma dúvida, me contar a sua história, me contar o seu caso. Quem sabe você não está aí achando que tem um bebê high need, a gente pode bater um papo, fazer uma live para trocar uma ideia sobre o que está acontecendo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, vamos levar essa mensagem para o maior número de mães possíveis. Conto com a ajuda de vocês para a gente realmente crescer o canal e assim a gente conseguir tocar e ajudar mesmo cada vez mais mamães. Conto com vocês então para a gente continuar aqui contribuindo com as mamães. E se você também tiver uma sugestão de tema, faço questão, hein? Sugira o tema que você quer, sobre o qual eu poderia falar, que vai te ajudar ainda mais, tá bom? Então, ó, vamos junto, um beijo e até mais!